Olá pessoal, boa noite a todos. Meu nome é Lucas e hoje eu vou falar um pouco sobre o PredBuild, que é um case envolvendo o uso de Data Science na área de imóveis brasileiros. Então, para contextualizar, como eu falei, o principal contexto é a construção de imóveis em território brasileiro, e quem já se envolveu com essa área sabe que existe uma grande diversidade de custos, períodos, condições climáticas, locais, enfim, várias variáveis que podem interferir diretamente na construção que está sendo realizada. E atualmente, o responsável por dizer aproximadamente o tempo e o gasto total da obra é o engenheiro responsável ou então a própria equipe envolvida na construção. Portanto, pode-se dizer que esse tipo de indicação não é tão precisa justamente porque é feita pelos profissionais. Então surge daí uma necessidade de predizer com maior segurança tanto o custo quanto o prazo para cada construção de imóveis, tá? Então surge a solução aplicando o Data Science. Em vez de ficar dependendo de apenas profissionais, né, apenas estimativas para fazer essa estimativa, como eu falei, de tempo e custo para a produção, pode-se utilizar o Machine Learning. De modo mais específico, uma modelagem aplicando regressão polinomial para conseguir predizer o custo e o tempo de cada produção. Para isso será feito, foi feito um treinamento de máquina com diversos casos de construções, de modo que o modelo possa aprender e então predizer outros casos vindouros. As variáveis utilizadas foram a UF, o porte da construção, os andares, a área, o ano e o mês da construção, as taxas locais, assim como a temperatura e a umidade médias. E as variáveis de saída que a gente diz são o valor e o tempo em dias da construção. Então a ideia é que a modelagem seja capaz de observar todas essas variáveis e nos dizer qual que é o valor e o tempo que vai levar aquela construção. E mais especificamente, dentro do Machine Learning, foi usada a técnica de regressão polinomial de segundo grau. A regressão polinomial foi escolhida porque a linear ganha uma grande generalidade, ou seja, ela pode ser amplamente aplicada em outros cases que não aqueles do treinamento, porém ele perde um pouco na precisão, na assertividade. Já a regressão polinomial, se for de um grau muito alto, ganha muito na assertividade, só que só no conjunto de teste, aliás, de treinamento, porque a generalidade para outros testes, para as outras situações, acaba sendo um pouco perdida. Então foi mantida a regressão polinomial de segundo grau para ganhar tanto assertividade quanto generalidade. As ferramentas utilizadas foi a linguagem Python, junto com as duas principais bibliotecas, foi o Scikit-learn e o Pandas. E o processo foi basicamente a criação do data frame, que logo eu vou explicar para vocês, a leitura, o processamento e a predição dos dados, que é exatamente o coração do projeto, e por fim a exibição. Não só a aplicação do Machine Learning, mas também foi feita uma espécie de tela, alguma coisa mais amigável para mostrar como que isso chegaria ao usuário final no caso de uma aplicação. Então, vou mostrar agora a implementação lá no VS Code. Então, aqui, como eu falei, antes de começar, de fato, no coração do projeto que está aqui no arquivo main, eu necessitei fazer um arquivo chamado buildGenerator.py, que é o seguinte: não foi encontrado, pelo menos até a presente data eu não achei, uma base de dados que tivesse exatamente essas características aqui: o F, porte, andares, área, taxas locais, de várias construções ao longo do tempo. Como não havia, eu resolvi eu mesmo criar. Então esse primeiro código é basicamente para isso, é para mostrar o processo de criação deste arquivo aqui, que é um arquivo CSV, contendo 100.001 registros de construções em geral. Claro que todos os dados aqui desse arquivo CSV foram gerados pelo Build Generator, então eles são arquivos fictícios apenas a título de teste. Então a gente consegue perceber as unidades federativas, os portes, os meses, e aqui embaixo um for, com até a posição 100.000, mostrando aqui a criação e os pesos que foram dados e tudo mais. Na vida real, esses dados viriam de registros reais, é claro. Então, como eu falei, esse código aqui gera esse arquivo CSV aqui. E, enfim, a gente vai para o código principal, que é o main. Aqui no main, o que acontece? Eu tenho a importação das bibliotecas. Por causa do tempo ser um pouco curto, eu vou explicar de uma forma mais breve. Depois eu tenho a leitura do arquivo CSV.
Tenho então a declaração de encoders. Encoders são formas da gente transformar variáveis categóricas em numéricas. Então a UF, o port, o mês não são exatamente números, mas para que a máquina entenda eu necessito transformá-los em numerações. E para isso eu usei os encoders. Existem outras técnicas para isso, mas o encoder é legal porque depois eu tenho que decodificar também uma nova entrada. Então a gente já utiliza o mesmo encoder. Depois eu tenho aqui os dados de uma nova construção, que é o caso dessa new build aqui, que eu coloquei dados aleatórios, claro. Depois eu aplico nessa new build o comando dos encoders para transformar o F que foi inserido, o port, o mês, em dados numéricos para que o programa entenda. Faço a divisão dos dados, então, na verdade a criação do data frame com os dados de entrada, tirando aí os dados de valor e tempo, que são os valores que serão preditos, né? Que esses foram inseridos nas variáveis y e z, enquanto que x ficou com as outras variáveis. Depois eu faço a criação do modelo polinomial com grau 2, né? Então é um modelo de segundo grau. Faço também um modelo linear, porque embora eu esteja trabalhando com um modelo polinomial, a minha base depois será um modelo linear para poder fazer a predição. Faço então a divisão dos dados em treino e teste, né? Com o train test split. Coloquei, né, os random states, o test size, tudo bonitinho, já foi testado, né, para ganhar uma performance melhor. Depois, utilizo o modelo polinomial que foi criado aqui em cima para treinar e transformar os dados do x, né, que são os meus dados de treino. E depois, com o modelo linear, eu faço o treinamento com o comando .fit, com o x polinomial já criado aqui em cima com o modelo polinomial, e o y, claro que eu não precisei fazer esse processo de transformação, somente de divisão, com o y já transformado na parte polinomial. Depois eu faço uma criação de modelo para nova construção, então eu coloco a new build em base de modelo polinomial, é necessário fazer essa transformação para esse tipo de modelo também, e atribuo essa nova variável. E daí eu já consigo utilizar o meu resultado, porque eu já fiz o fit. Então aqui eu vou colocar direto em um print, né, para mostrar na tela, o valor da construção será, e daí eu coloco o .predict aqui dentro. E eu faço a mesma coisa então para o tempo. Isso aqui em cima eu fiz para o valor e embaixo para o tempo. Se eu executar esse teste, a gente consegue perceber aqui embaixo, eu acredito que dê para ver, o valor e o tempo de construção aqui embaixo. Entretanto, como é interessante a gente observar como que isso ficaria em um case real, eu criei esse código aqui, que é o código screen.py. Ele é igualzinho o main. Entretanto, ele tem adicionadas algumas coisas para a parte de tkinter e custom tkinter, que são bibliotecas usadas para a parte gráfica. Então, se eu executar esse código, em vez de algo estático, eu tenho aqui uma possibilidade de inserir as informações como se fosse uma tela para o usuário final. Então, aqui eu consigo selecionar o estado, o porte da construção, o mês. Vamos supor que eu tenho uma construção de 2015, com 2 andares, uma área de 40 metros quadrados construídos. Aqui eu consigo colocar os meus outros dados. E quando eu clico no predizer, ele então executa para mim e insere, né, as informações de qual que é o valor predito e qual o tempo esperado. E claro que se eu alterar os dados aqui, se eu for colocando diferentes andares e tudo mais, ele vai alterando os valores, né? Por exemplo, o port é o que mais manda no tempo esperado, então a gente vê uma diferença grande no tempo quando a gente altera o port, enfim. Então, esse dado aqui é para demonstrar como que ficaria a aplicação da lógica do machine learning na predição e para o usuário final, por exemplo. Então, esse aí é o projeto, e o PredBuild é, portanto, uma solução atual para desafios atuais. Eu agradeço e muito obrigado.